bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso curso gratuito Bolos Fit. Eu tô muito feliz com esse curso. Vocês me pediram muito que eu fizesse esse curso, então cá estou eu para ensinar para vocês as melhores receitas fit, para que vocês nunca mais precisem, dizer não a um pedido de um cliente, que está pedindo um bolo para quem tem restrições alimentares. Hoje é a nossa primeira videoaula e eu tô muito ansiosa para passar todo o conteúdo para vocês. Eu tenho aqui na minha bancada alguns ingredientes que eu vou conversar ao decorrer da nossa aula hoje, tá? Vou falar um pouquinho sobre cada um. Hoje, na nossa videoaula, eu vou ensinar um bolo, caseiro, integral, zero lactose. Nós já vamos começar por esse bolo que vocês pediram muito. Gente, vocês não fazem ideia de quanto tempo tem alunas, aguardando por este curso gratuito. Ele foi muito pedido, muito aguardado, então a gente separou um bom tempo de estudo, de adaptações de receitas, de criações de novas receitas para conseguir estar passando com o maior conhecimento e seriedade esse curso para vocês. Pois vocês sabem que bolos, receitas, para quem tem restrições é uma coisa muito séria. Então, antes mesmo da gente começar, eu já quero falar para vocês que quem tem restrições, ao leite, à farinha, mas principalmente ao açúcar, que é no caso as pessoas que têm diabetes, não deixem de procurar um profissional, da saúde, não deixe de procurar o seu médico para conferir direitinho com ele se as nossas receitas podem entrar na sua dieta, tá, gente? Lembre do que eu sempre falo em todos os cursos gratuitos, nada é uma regra. E o principal, cada pessoa reage de maneira diferente dependendo do tipo de ingrediente. Cada organismo é de um jeito, cada organismo recebe aquele ingrediente de um jeito. Então é muito importante você consultar o seu médico antes de sair fazendo todas as nossas receitas que a gente vai ensinar aqui e já consumindo. Então é importante, que você tenha esse controle, leve para o seu médico e pergunte se você pode incluir na sua dieta. Certo, gente? Então tá, as nossas receitas, o nosso curso, ele foi criado para ajudar você que já faz bolo, que trabalha com bolo, que está iniciando agora e sempre teve muita vontade de incluir alguns tipos de bolo no seu cardápio, que nem um bolo zero lactose, tem um bolo zero glúten, bolo zero açúcar, porque você atende muitos clientes que têm restrições, diabéticos também, então você quer saber qual é o melhor açúcar ou adoçante para utilizar nas suas receitas, que ingrediente você pode substituir, que ingrediente não tem como substituir. Então eu quero estar passando o maior número de informações possíveis para vocês. Também vai ter bolo funcional, que é aquele bolo que ajuda, o nosso sistema digestivo, Então vai ter várias receitas maravilhosas. A nossa aula não pode ser tão grande, então eu vou tentar passar o maior número de informações que eu conseguir no espaço de cada videoaula. Lembrando que o nosso curso são 3 videoaulas, então hoje é o nosso bolo integral, zero lactose. Na aula que vem eu vou estar falando tudo sobre açúcares, vai ser o nosso bolo, zero açúcar para quem tem restrições com açúcar, no caso as pessoas diabéticas, e até para quem quer estar diminuindo, o açúcar na sua alimentação, quer estar iniciando uma alimentação mais saudável, porque tem cliente que quer um bolo zero açúcar, mas ele não é diabético, ele quer apenas um bolo que seja mais saudável para incluir, na sua alimentação, para não deixar de comer um bolo gostoso, porque leva muito açúcar, Então tem várias opções aí de bolos, zero açúcar para o cliente que quer estar consumindo algo mais saudável, certo? E também o bolo funcional na nossa terceira videoaula. Eu vou estar falando que tipo de fruta a gente pode estar incluindo no bolo, quais sementes, castanha, noz,
o que é mais indicado para quem tá querendo ter uma alimentação mais controlada e mais saudável. Então eu vou falar sobre tudo isso no decorrer do curso. Então vamos falar um pouquinho dos ingredientes, certo? O que eu tenho aqui na minha bancada? O principal, né, desta aula hoje, que é o foco dessa aula, vai ser aqui que eu trouxe para vocês. Farinha de trigo branca normal e farinha de trigo integral, tá? Qual é a diferença dessas duas farinhas e por que que a farinha integral se torna muito mais indicada, muito mais saudável para quem está procurando, né, uma alimentação mais regulada, né, mais saudável, que seja mais benéfica para a saúde, certo? Então aqui a gente tem a farinha integral branca tradicional, a gente não vai utilizar ela hoje, a gente vai utilizar a integral. A diferença então da farinha branca para refinada é que a branca ela passa por um processo de refinamento e durante esse processo de refinamento ela acaba eliminando a maior parte de nutrientes. E a integral ela não passa por esse processo de refinamento, sendo assim ela se torna uma opção muito mais rica em proteínas, minerais, fibras principalmente. Então, gente, ela é sem dúvida uma opção muito melhor para que as nossas receitas de bolos fit sejam verdadeiro sucesso, certo? Então, por isso a gente opta pela farinha de trigo integral. Mas existem farinhas de trigo integral que são diferentes uma da outra, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui a granel, tá? Farinha de trigo integral, tá? Vocês vão encontrar sim em supermercados, lojas de confeitaria ou até mesmo lojas, né, que tenha mais opções de alimentos saudáveis, né, tipos de farinha, de açúcar, de óleo, tá? Então aqui, essa aqui é a granel. Ela é bem fininha, bem fininha. E essa daqui, integral, né, ela é mais grossa, tá, gente? Então vocês vão encontrar diferentes farinhas integrais. Eu utilizei essa daqui, achei muito boa. Utilizei essa daqui, também maravilhosa. Então vai mais do que você vai encontrar na tua cidade, tá, gente? Então pode utilizar essa daqui, pode utilizar uma farinha integral a granel que você encontrar na sua cidade, certo? Não tem problema nenhum. Se achar de outra marca também pode estar utilizando, não tem problema nenhum, certo? Então hoje eu vou utilizar essa daqui, tá? Pão fácil, certo? Vou deixar essa daqui de lado. Em uma outra receita a gente vai utilizar essa mais fininha, certo? Então a farinha a gente vai utilizar integral. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, tem mais opções de farinhas, tá, gente? Tem diversos tipos de farinha. Tem farinha de banana verde, farinha de laranja, farinha de coco, tem vários tipos de farinha, tá? Mas o mais indicado para esses bolos fit é a farinha integral, certo? Ela dá um resultado mais bacana para as nossas massas, certo? Agora vamos pro açúcar. O que eu tenho aqui? Açúcar. O refinado, se tratando de bolo fit, a gente não quer utilizar o açúcar refinado, tá? Porque é a mesma situação da farinha, ele passa pelo processo de refinamento e aí ele perde praticamente todos os minerais e proteínas, tudo de bom ele acaba praticamente perdendo tudo no processo de refinamento. Então, qual é o açúcar indicado que a gente vai utilizar aqui? Açúcar orgânico, tá? Esse aqui é da União, é a linha natural, certo, gente? Então, esse aqui é um dos melhores açúcares que vocês vão encontrar. Tem aqui o açúcar demerara Alto Alegre, que é maravilhoso também, tá? Açúcar de coco, tá? Mas o que eu mais indico para vocês é o açúcar, esse aqui demerara, esse orgânico. Tem aqui também o mascavo que vocês podem estar utilizando também. Então, eu vou deixar aqui no ladinho também o açúcar. Sobre açúcar, gente, eu vou aprofundar muito mais na nossa próxima videoaula, que é o bolo zero açúcar, que
que é o bolo para indicação, né, de quem tem diabetes. Eu vou dar opções, vou falar mais também sobre xilitol, né, que é o adoçante, a sucralose também, que é o açúcar culinário, né, indicado para quem tem, né, diabetes. Então, não percam a nossa próxima videoaula, que eu vou estar falando tudo, vou mostrar para vocês esses adoçantes naturais, vou estar falando mais a fundo dos açúcar, tá? Dos tipos de açúcar, então não percam a nossa próxima videoaula, tá? Então vou deixar aqui no ladinho também, porque depois a gente vai utilizar. O que mais? Pasta de amendoim integral, gente, ela é muito boa para você utilizar como cobertura e até como recheio, né? Se tratando desses tipos de bolo fit, né? Aqui, ó, uma coisa muito importante que eu já quero falar para vocês. Vamos começar a trabalhar com bolos fit, né? Bolos para quem tem algum tipo de restrição. Peguem o hábito, gente, de ler o rótulo, ler os ingredientes, ler tudo, informações nutricionais que tem atrás. Peguem o hábito de ler. É muito importante. Esse aqui mesmo, ó, a pasta de amendoim, tá? Ela é sem adição de açúcar, integral. Então, ela é zero açúcar, zero lactose, sem glúten, pura energia, tá, gente? Então, esse aqui é um produto maravilhoso pra gente incluir nas nossas receitas dos nossos bolos fit, tá? É um produto maravilhoso, gostoso e tem tudo aqui que a gente precisa, né? Em fontes de energia. E tudo que a gente não precisa também, que tá aqui, sem glúten, zero lactose, zero açúcar. Essa informação é valiosíssima para quem tem restrições alimentares. Então a pasta de amendoim, tudo certo pra gente utilizar ela nas nossas receitas. Outra coisa aqui importante, Mahara, leite condensado. Gente, tem esse aqui da Low Sugar, é leite condensado, zero adição de açúcar, tá? Ele é mais caro. Aqui eu paguei R$18 nessa latinha, certo? Mas, né, tem a opção do leite condensado zero açúcar. Então, ele é indicado para quem tem alimentação controlada com açúcar, certo? Então, existe o leite condensado. Ele é caro, mas existe, tá, gente? Cacau 100%. Isso daqui, gente, é uma dúvida que vocês têm muito. A gente só pode chamar de cacau, gente, quando é assim, ó, 100% cacau. Esse aqui a gente pode utilizar nas nossas receitas para bolos fit. Por quê? Porque ele não tem açúcar na composição, é 100% cacau. Quando tiver escrito chocolate 50%, chocolate 32%, chocolate 70%, é porque tem açúcar na composição, não é só cacau, e por isso não pode ser chamado de, né, cacau 50%, é chocolate 32% de cacau, chocolate 50% de cacau, tá, gente? Então esses têm açúcar na composição, e esse aqui 100% cacau, esse sim, tá? Não leva açúcar na composição, então é super indicado para as nossas receitas fit, certo? Então não esqueçam dessa informação que é muito importante, tá? Vou deixar aqui do ladinho também. Óleo de coco, esse é muito indicado, também tem um preço elevado, mas vale a pena. Quando tá frio, ele fica tipo uma pastinha, parece, né, ele fica grossinho. Mas no calor, você pode aquecer um pouquinho também, ele fica líquido que nem o óleo. Então já é uma opção que você tem que ter consciência que ele pode deixar a massa um pouquinho mais seca, tá? Então tem que usar em pouca quantidade. Ele também tem um custo mais alto. Então se for usar óleo, pode usar o óleo de canola também, tá, gente? Que é bem indicado para as nossas receitas fit. Outra coisa... creme de leite zero lactose, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês uma cobertura que a gente vai fazer aqui. Doce de leite zero lactose. Também vai estar na nossa receita de hoje, pra nossa cobertura do nosso bolo. Tá, gente? Então, se vocês procurarem aqui, ó, o Low Sugar também, ó, o chocolate, tá? Zero açúcar, zero lactose, adoçado com stevia.
tá, gente? Então, ó, 43% menos calorias e fonte de vitaminas, tá, gente? Então, olha, uma ótima opção pra gente colocar nos nossos bolos de chocolate, coberturas, né, de chocolate. Então, tem várias opções para vocês conseguir, para que vocês consigam fazer os bolos fits com sucesso, certo, gente? Então aqui eu falei sobre alguns ingredientes, temos aqui a amêndoa, também que vocês podem estar colocando, né? Nozes, as nozes, gente, já ela tem um teor de caloria mais elevado, então se você tá tentando controlar a sua alimentação, ela é muito boa, é saudável, porém você não pode consumir em excesso. Isso é uma coisa muito importante que vocês tenham em mente. Porque na verdade, gente, a maioria desses ingredientes que eu falei pra vocês, mas vamos falar dos ingredientes todos, né? A farinha de trigo normal, o açúcar cristal normal, né? O cacau 50%, o chocolate 50% de cacau, o doce de leite que não é zero lactose, né? Os ingredientes normais, o leite condensado, o creme de leite, todos os que são normais. Na verdade, gente, as coisas não fazem mal, né? O leite, as coisas não, claro, para quem não tem restrições, né? Não faz mal. O que faz mal, gente, é o excesso. Tudo que é consumido em excesso vai gerar um resultado que não é bom. Então, tenha uma consciência, né, disso. Às vezes a pessoa corta isso, corta aquilo, né? Mas aí exagera em outros alimentos. Daí não adianta, tudo que é excesso não faz bem. Então, às vezes é a questão de controlar, de equilibrar a alimentação para que você tenha um resultado melhor. Eu gosto muito de dizer, né, gente? Eu passei, todo mundo sabe, né? A maioria dos meus seguidores sabe. Eu passei no ano de 2019, pegou um pedacinho do meu ano de 2020 agora. Eu passei por um câncer no colo de útero. Então, quando eu descobri esse câncer, foi numa fase da minha vida que eu estava me alimentando muito errado. Aliás, a minha rotina ela estava muito errada, né? Eu estava trabalhando demais com as criações dos cursos, então eu não tinha horário para comer. Era 11h30 da noite, né? Era 23 horas da noite, às vezes quando a gente tava fazendo a nossa refeição de janta, né? Do nosso jantar. Às vezes eu passava a tarde toda sem comer uma fruta, sem tomar café, né? Ia dormir 2, 3 horas da manhã, acordava cedo no outro dia. Então não tinha qualidade no sono, não tinha qualidade em horários, não tinha qualidade de rotina, não fazia atividade física, minha alimentação, então nem se fala, né? Era fritura tarde da noite, não tinha horário. E eu sei que isso também acarretou para que eu ficasse doente, não me cuidar, né, gente? E o pior, né? Eu não tava me cuidando e a família toda vai na tua onda, né? Todo mundo tava se alimentando mal aqui em casa. Então, quando eu descobri, foi assim, fiquei em pânico. Mas eu gosto de pensar e olhar sempre, eu tento enxergar o que Deus tá querendo me mostrar de bom com aquela situação, porque eu acredito que tudo, né, na vida da gente não acontece sem que Deus, né, as coisas não acontecem na vida da gente sem a permissão de Deus. Claro que a gente tem a nossa parte, a gente tem que nos ajudar, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, até essa doença, né, eu penso, essa doença também foi um presente pra mim. Eu sei que muitas pessoas morrem dessa doença, a gente perde. Acredito que até muitos de vocês já tenham perdido algum ente querido por questão dessa doença. Pode ser que algum de vocês já tenha vencido essa doença que nem eu. Outros talvez tenham descoberto há pouco tempo. Mas já fica aqui um alerta. Cuidem da mente, do coração e da alimentação de vocês. É muito importante, tá, gente? Então, eu descobri, tava no início, graças a Deus, mas é uma doença silenciosa, não tinha sintomas, só tinha um cansaço só, mas eu achava que era da vida corrida, né? De eu não me alimentar, de eu dormir pouco, então eu achava que esse cansaço era disso. Mas
prestem atenção em vocês, principalmente as confeiteiras que trabalham muito, né, gente? É um trabalho gratificante, mas ele nos ocupa muito. Então prestem atenção, meninas e meninos, né, que trabalham com confeitaria, cuidem o consumo do doce, né? Quando eu descobri que eu tava com câncer, gente, eu virei uma estudiosa disso, dessa doença. Até nem indico muito que você faça isso, porque a internet, assim como ela te mostra algumas soluções, porque eu procurei informação com grandes profissionais da saúde, tá, gente? Então não foi uma coisa que eu olhei no Google, a primeira resposta que me veio é o que eu tô falando pra vocês, não. Eu li muito, eu passei o ano todo de tratamento, desde a descoberta da doença, exames, tratamento e pós-tratamento, estudando muito sobre isso, lendo e sempre procurando médicos consagrados que falem informações verdadeiras, tá, gente? Então, depois que eu descobri o câncer, eu virei uma estudiosa. E a primeira informação que eu vi que era verdadeira, e também os meus médicos, né, do tratamento também me falaram muito sobre isso, é o açúcar, né? O açúcar no nosso sangue é o que alimenta as células cancerígenas, né? Então o açúcar, né, é que alimenta o câncer. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu descobri, além do choque, a gente tem o choque e depois a gente começa a ver. E isso tá acontecendo por uma coisa boa. Eu vou aprender tudo que eu tenho que aprender com essa doença, eu vou vencer essa doença e a minha vida vai ficar muito melhor depois de tudo isso que eu vou passar. E foi exatamente isso que aconteceu. A primeira coisa, eu me aproximei de Deus de maneira extraordinária. Hoje, eu não consigo ter um dia sequer que eu não tenha uma aproximação com Deus. Tudo que é problema, tudo que é barreira, eu sempre consigo ter aquela visão celestial de que ali atrás daquele problema tem algo maravilhoso. Quando passar aquilo dali, eu vou enxergar o motivo por que aconteceu e sempre aquele problema vai ser para o meu crescimento, aquele obstáculo sempre vai ser para o meu crescimento, sempre. E isso é na tua vida também. Tenha certeza disso que eu tô falando, não é por um acaso que você está aqui neste curso me assistindo hoje. Tá na Bíblia, não existe acaso, pois se existisse acaso é como se nada estivesse no controle de Deus. E a gente sabe que tudo está no controle dele. Então, acaso não existe. O que existe é um grande plano de Deus para a vida de cada um de nós, para a minha vida, para a vida de todo mundo que está me assistindo agora. Então, pense nisso e seja uma pessoa grata por absolutamente tudo. Comecem a ser gratos, toquem a reclamação por gratidão. Não sei se eu vou conseguir, por eu tenho certeza que eu vou conseguir. Comecem a lidar, gente, é questão de uma semana vocês vão notar a diferença. Tudo que a gente foca, expande. Se você focar no problema, na falta das coisas, mais do mesmo vai acontecer. Então foque em agradecer. Mais coisas boas para você agradecer virão. Foca na saúde, não foca no problema. Mais saúde você vai atrair. Tenha certeza disso. Comece a enxergar a vida dessa maneira, que eu sei que tudo vai dar certo para vocês. Assim como aconteceu para mim e eu não sou melhor do que ninguém, vai acontecer para vocês também. Tá, gente? Eu senti essa vontade de falar isso para vocês. Então, gente, quando eu descobri o câncer, a primeira coisa que eu fiz, depois de ler aqui, ler ali, me informar também com os médicos que estavam fazendo o meu tratamento, foi cortar o açúcar. Foi muito difícil porque eu trabalho com bolo, com doces, sempre fazendo um curso e outro diferente, né, ensinando coisas gostosas, então foi muito difícil para mim. Então eu cortei o açúcar. E muita gente não pensa que cortar o açúcar é cortar só o açúcar, né, gente? Cortar o açúcar do café, cortar o açúcar, né, do bolo, né, da sobremesa, assim, não, né? Porque o carboidrato dentro do nosso sangue, dentro do nosso organismo, ele também vira açúcar, a glicose, né, gente? Então, eu cortei praticamente tudo de carboidrato junto com açúcar na época do meu tratamento. E eu fiz isso durante todo o processo do tratamento. Desde quando eu descobri a doença até alguns 2, 3 meses depois de terminar o tratamento. Né? Já faz 1 ano e 2 meses, 3 meses que eu terminei meu tratamento.
agora que o meu corpo tá, que eu sinto que o meu corpo tá 100% de novo. Porque eu tinha certeza, Deus tinha me prometido que Ele ia, né, que Ele ia restaurar a minha saúde por completo. Foi isso que Ele fez. Hoje eu me sinto normal, faço atividade física, né, com questão de força, musculação, né, porque a rádio e a químio, elas debilitam muito a gente, mas se a gente tiver força de vontade, fizer tudo certinho, a gente consegue vencer. Se tiver nos planos de Deus, claro, porque às vezes a gente não explica o que Deus quer pra nossa vida, né, gente? Então, cortei o açúcar, praticamente todo o carboidrato, e assim eu fui adaptando algumas receitas, fui modificando e senti grande melhora. Hoje, eu também, gente, não sou mais aquela pessoa... Eu amo doce, né? Eu continuo apaixonada por doce, por um brigadeiro, um bolo de chocolate. Mas eu mudei muita coisa na minha alimentação desde então e foi muito melhor. Porque eu mudei, aqui em casa todo mundo mudou. As minhas filhas, o meu esposo. Então, a gente substituiu várias coisas na nossa vida alimentar, né? Na nossa alimentação, que vai ficar pro resto da vida. Refrigerante, eu não tomo refrigerante. O meu esposo, raramente. As minhas filhas, muito pouco. Então, o óleo, né, que a gente costumava botar em cima da salada, eu substituí pelo azeite de oliva e deu super certo. Foram pequenas mudanças, né? O açúcar, hoje em dia eu gosto do açúcar mascavo para botar no café. Quando eu coloco, às vezes eu nem sinto falta de colocar. Então são pequenas mudanças que ficaram e vão ficar pro resto da vida e que só né, que só trazem benefícios pra gente, né? A água, né, gente? Tenha consciência do quanto a água é maravilhoso pra nossa vida. A água é vida, né? Então, façam bastante consumo de água. A água também me ajudou muito, né? As frutas também me ajudaram muito. Então, deixo aqui pra vocês essa informação valiosa com relação ao açúcar que eu cortei da minha vida. Não 100%, né, gente? Hoje eu já voltei a consumir mais algumas coisas com açúcar, mas tento me cuidar mais, né? Porque eu já sei que ele pode ser, sim, um vilão se a gente não souber consumir de maneira adequada, né? Não quer dizer que a gente nunca mais vai poder comer um brigadeiro, claro que vai, mas nada em excesso, certo? Então eu falei um pouquinho sobre os ingredientes. Vou começar a nossa receita, então, que hoje vai ser zero lactose. Muitos de vocês me pediram. Pessoal, eu sei que a primeira coisa que vocês vão perguntar, Mahara, essa receita é só na batedeira planetária? Não, gente, vocês podem fazer essa receita também no liquidificador, se quiserem, tá? Na batedeira, aquela mais simples de 2 garfinhos, né? Que eu gosto de falar que é 2 garfinhos. Pode fazer na batedeira. Então, pode fazer tanto no liquidificador quanto na batedeira, tá? Não deixem de fazer a receita. Bom, pessoal, então vamos para nossa receita de bolo integral zero lactose. Então, o que a gente vai precisar? Antes de falar, as receitas escritas serão liberadas depois para vocês, certo? No final do curso. Então, se perdeu algum ingrediente, não se apavore, porque depois também eu passo as medidas nas receitas escritas em xícaras também, certo? Então não esqueça que depois a gente vai passar as receitas escritas para vocês também no final do curso, certo? Podem ficar tranquilas. Então vamos lá. 4 ovos em temperatura ambiente, tá? Então vamos utilizar, depois dos 4 ovos, 300 gramas de açúcar. Deixa aqui. 300 gramas de açúcar. Já vou colocar também junto nessa primeira parte 1 colher de sopa de essência de baunilha, tá? A gente batendo a essência aqui já junto com o ovo, já tira bem o cheirinho do ovo, né? Embora vá só 4 ovos, praticamente não fica cheiro. Mas eu vou colocar aqui a essência. Eu tô utilizando a essência de baunilha branca da Arcolor, mas vocês podem utilizar a essência de baunilha da marca e preferência de vocês, tá? Então coloquei aqui os ovos, açúcar, a essência de baunilha. Vamos colocar também aqui
180 ml de óleo, tá? Pode ser óleo de soja, pode ser o óleo de canola também, se vocês preferirem. Coloquei 180 ml, tá, gente? Do óleo. Já vou deixar aqui também. Aqui. 200 ml de água. Não vai leite, né, gente? Então é água. Primeiro vou bater essa primeira parte aqui em velocidade média para alta, para que se misture bem esse ovo com este açúcar e a essência, para que fique o cheiro da essência, certo? Então vamos lá. Bati então esses primeiros ingredientes, né? Açúcar, óleo e essência de baunilha. Bati para que se misturassem bem, tá? Não é aquela situação de dobrar de volume, né, gente? Mas ele fica um creminho bem homogêneo, né? Que tu vê que ficou bem misturado os ingredientes, tá? Agregou bem um ao outro, tá? Tá bem homogêneo, tá? Bem líquida também, tá? Então vamos lá, vamos seguir com a nossa receita. Agora a gente vai adicionar a água. E vamos bater mais um pouquinho. Pronto. Então a primeira parte, gente, foi muito fácil. A gente bateu os ovos, o açúcar e a essência em velocidade média para alta, para que se misturassem bem e elevasse o cheiro, né, da essência. Depois a gente só acrescentou os 200 ml de água e bateu mais um pouco para misturar bem, certo? E agora a gente vai colocar aqui no balde da batedeira. Vou botar a batedeira mais para cá. A gente vai adicionar então 400 gramas de farinha de trigo integral, tá? Então tá aqui a minha farinha de trigo integral. gramas. Ela é bem grossinha, gente, essa farinha de trigo. Pronto. 400 gramas de farinha de trigo. E agora a gente vai adicionando essa farinha. Deixa eu limpar aqui. Não esqueçam de manter a bancada limpa, né, gente? Então tá aqui a nossa farinha. Vou pegar um fouet para misturar, mas você pode misturar com uma colher grande se não tiver o fouet ainda. Não é desculpa para não botar a nossa receita em prática. Vou colocar uma colher de sopa de fermento já aqui na farinha mesmo. Essa tampinha aqui do pó royal do fermento equivale a uma colher de sopa. Vou colocar aqui. Tá? Misturar um pouquinho aqui. E agora a gente vai colocando a farinha aos poucos e misturando, tá? Não é uma massa que fica muito pesada, mas também não é uma massa que fica muito líquida, tá? Então, vamos colocando aos poucos. Gente, uma coisa muito importante. Essa massa que eu tô ensinando para vocês é o principal presente deste curso. Por quê? Porque ela é uma massa coringa. O que que isso significa? Que ela é uma massa que vocês podem adaptar depois para fazer diversos sabores de bolo integral, tá? Então, aqui eu já tô entregando um baita presente para vocês, tá?
aliás, tudo, né, de melhor a gente gosta de entregar no curso gratuito, tá, gente? Esse é o grande segredo do nosso sucesso. Eu tento entregar tudo de mais valioso para vocês no curso gratuito. A gente sempre lança uma apostila, né? No terceiro dia de curso, todo mundo sabe, amanhã eu vou revelar valor na nossa apostila de bolos fit da Mahara, né? Vai ser um grande lançamento, muito esperado por vocês. Então, mas o principal, né, o conteúdo mais rico, eu tento entregar todinho ele no curso gratuito. Então, eu não fico guardando segredos e informações para dentro do curso pago, né, que é a apostila. Eu tento entregar tudo aqui no curso gratuito, porque eu quero que mesmo as pessoas que não consigam adquirir a nossa apostila depois, possam iniciar pegando encomendas de bolos fit, né, bolos para quem tem restrições alimentares, só com o nosso curso gratuito, tá, gente? Esse é o meu principal foco, que a partir deste curso gratuito, vocês consigam já consigam pegar encomendas, né? Ó, ela começa a ficar grossinha, ainda tem um restinho de farinha aqui, vou deixar aqui. Mahara, a minha farinha é com fermento. Se a sua farinha for com fermento, daí não precisa adicionar o fermento, tá, gente? Olha, gente, fica uma massa incrível. Olha que linda! E como eu falei pra vocês, é uma massa de bolo integral, né? A gente botou a essência de baunilha, né? Então a gente chama ela de massa no sabor baunilha, né? Integral. Ela é uma massa tradicional coringa. A partir dessa massa aqui de bolo integral, vocês podem fazer outros sabores. Se vocês quiserem, podem fazer essa massa de bolo integral de chocolate. Basta substituir, né, 60 gramas da farinha integral por 60 gramas de cacau 100%. Vai ficar uma massa integral de chocolate. Se você quiser fazer uma massa tipo sabor churros, você pode estar acrescentando aqui uma colher de sopa média de canela em pó. Vai ficar uma massa integral mais para o sabor churros. Então, gente, é ilimitado o que vocês podem fazer, tá? Então, essa massa aqui é um presente para vocês. E ela vai continuar sendo uma massa saudável, maravilhosa, certo? Não levou leite em absolutamente nada da composição, então é uma massa de bolo zero lactose, certo? Eu tô aqui com a minha massa pronta, tá? Ficou prontinha, tá, gente? Podia ter sido feita no liquidificador também, como eu falei pra vocês, porque a gente finaliza ela na mão, tá? Eu não levo ela de volta pra batedeira. Aqui ela já tá prontinha, bem homogênea, bem misturada. Bom, pessoal, a minha massa tá pronta aqui, meu forno tá lá em 180 graus, pré-aquecendo em 180 graus, 10, 15 minutinhos pré-aquecendo. Não esqueçam, certo? Mas também não pré-aqueçam o forno demais, tá, gente? Muitas vezes a massa, ela, né, não dá certo, cresce, depois afunda, né, murcha. Muitas vezes é por causa da temperatura do forno que estava muito quente, certo? Então, controlem a temperatura em 180 graus direitinho, para que o bolo de vocês cresça todo uniforme e depois não murche, certo? Outra coisa que não tem como fugir dessa informação, gente, bolos, né, que levam farinha integral, né, que são esses bolos funcionais, bolos fit, eles têm uma tendência a ser mais secos, né, eles não ficam tão fofinhos. Porém, essa massa que a Mahara está ensinando nessa primeira videoaula, vocês vão se apaixonar. Ela fica bem fofinha, maravilhosa. Meu esposo já virou um super fã dessa massa, tá, gente? Então vocês vão estar consumindo um produto maravilhoso e ainda saudável. Falem bastante disso para os clientes de vocês, tá? Eu vou utilizar
forminhas de bolos da vovó, tá? Com furo no meio. Vou utilizar essa daqui que tem 17 centímetros, né? Aqui 17 centímetros por 8, 17 por 8. E essa daqui que é 15 por 8, tá? Então vai render, essa massa vai render essas duas formas, tá? Lá nas receitas escritas, depois eu vou falar quais os outros tamanhos de forma que rende, tá? Porque tem gente que vai utilizar essa massa para fazer bolos tradicionais também de aniversário, que podem ser feitos também. Mas o nosso foco dos bolos fit é esse tipo de bolo aqui, tá, gente? Os bolos caseiros. E também você pode estar utilizando a nossa receita para fazer os famosos caseirinhos também, tá? O foco é as massas. Vocês terem receitas de massas para quem tem restrições, tá? E geralmente as pessoas pedem muito para esse tipo de bolo caseiro, tá? Então eu vou untar aqui as minhas formas com desmoldante. Eu tô utilizando esse aqui da Mago, muito bom, tá, gente? Essas coisas de confeitaria, né? O desmoldante, os potinhos, né? A da Blue Star, espátulas, né? Vocês encontram no site da Isa, tá? Utensílios da Isa, Isa Utensílios. Depois eu e minha equipe vamos disponibilizar os nomes e endereços dos Instagram e site de todos os nossos parceiros, tanto da Isa, para comprar todos os tipos de utensílio, vocês têm 10% de desconto para comprar usando o meu cupom. Rafisa Formas, as melhores formas para vocês, né, ter um resultado maravilhoso nas massas de vocês. Também tem o meu cupom de desconto com a Rafisa. Também tem a panela mexedora da Bloder Mix, depois na hora do recheio eu vou falar sobre ela, certo, gente? As minhas domas que vocês amam, olha que linda essa que eu tô utilizando hoje, da Capo Bela. Também agora as minhas alunas e seguidoras e os meus alunos também tem 10% de desconto, né, utilizando meu cupom para comprar as domas, faixas e aventais da Capo Bela, que são lindas, né? Tem também os tabuleiros, né? Tem vários parceiros que a gente vai estar colocando depois nos grupos para que vocês conheçam o trabalho e também já vejam qual é o meu cupom para que vocês tenham o desconto. Combinado? Então vamos estar aqui. É pouquinho, tá, gente? Lembrando que o desmoldante ele é gordura, então se a gente ensopar a forma, passa pra massa, não fica legal, tá? Deu? A minha massa tá aqui, linda e maravilhosa. Agora eu vou distribuir. Se vocês querem, né, que o bolo de vocês fique sempre do mesmo tamanho, sempre do mesmo peso, então é interessante que vocês pesem a massa direitinho, tá? Eu vou fazer no olho, tá, gente? Que eu já sei mais ou menos o tamanho das minhas formas. Então, deixa eu mexer mais um pouquinho aqui e vou colocar aqui. Como eu falei pra vocês, a nossa massa, então ela ficou uma massa tradicional, integral, no sabor, né, mais baunilha mesmo. Aquela massa perfeita pro café da tarde, só ela purinha com um cafezinho preto. Vai ficar uma maravilha. Vamos distribuindo. Peraí. Vou raspar aqui com o nosso famoso pão duro, espátula com a pontinha de silicone, para que não haja desperdício de massa, né, gente? Então aqui uma espátula com a ponta de silicone, ela vai ajudar muito. Para que a gente utilize toda a nossa massa. Foi tudo? Foi. Vou dar 3 batidinhas aqui para que não fiquem as famosas bolhas de ar.
Pronto, então aqui mais ou menos até a metade das formas a massa, certo, gente? E agora eu vou levar para o nosso forno, que já está pré-aquecido em 180 graus, e lá elas vão ficar em torno de 40 a 50 minutos. Mahara, eu quero testar a receita, mas eu achei demais. Posso fazer metade? Pode fazer metade da receita sem problema nenhum. Aí vai render uma forminha só, certo? Não esqueçam que depois nas receitas escritas vai todas as informações de tamanho de formas, ingredientes em xícaras, tudo certinho, tá, gente? Pra vocês, anotadinho, pra que vocês tenham essas receitas depois pra vocês o resto da vida, certo? Então agora eu vou levar as massinhas e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, as nossas massas já estão lá no forno e eu já quero aproveitar para conseguir passar mais informações para vocês. Eu tô aqui com a minha panelinha bem grossa. Esse kit de panelas rosa aqui, ó, gente, linda que vocês estão vendo aqui, é dessa mesma aqui, é um kit da Brother Mix. Depois eu vou passar para vocês o contato da Brother Mix. É uma panela grossa, da mesma qualidade da nossa famosa panela mexedora, né, que facilita a vida da gente, né? Ela faz todo o trabalho, a gente só coloca os ingredientes aqui, mistura e depois liga e ela faz todo o trabalho sozinha. É a mesma qualidade, tá, gente? Tem uma panela grossa também, tá? Hoje eu não vou utilizar ela. Deixar ela aqui, porque a gente vai fazer uma receita só, tá? Então o que eu vou fazer? Como o nosso bolo é zero lactose, né? Eu vou utilizar um doce de leite da Bom Princípio, zero lactose. Vou colocar ele aqui na minha panela. Uma panela de fundo grosso é muito importante para que a gente tenha um bom resultado, né, dos nossos recheios. Então, eu vou pegar aqui um doce de leite. Vou colocar aqui. Ele é bem bonito, olha, gente. Bem escuro. E como tem opções, gente... E vou colocar também um creme de leite também, zero lactose, da Piracanjuba, tá? Então, vou colocar aqui. Ó. A cor é a mesma do creme de leite tradicional, normal, ó, bem branquinho, tá? Coloquei. Depende também da marca, né, gente? Às vezes não é nem tanto... pela composição, às vezes é pela marca. Vou misturar aqui o nosso doce de leite com o creme de leite. Se você quiser que fique mais doce, você pode colocar também leite condensado zero lactose, que também tem, tá, gente? Mas eu não quero que fique muito doce, então eu vou levar ao fogo baixo para médio essa mistura aqui do doce de leite com o creme de leite. Se você quiser mais fraquinho ainda, mais suave ainda, pode estar adicionando mais um creme de leite, tá? Não tem problema. Então aqui tô misturando bem. Olha, gente, como é que tá ficando. Ainda tá numa cor bonita, tá? A gente mistura bem antes de levar para o fogo para evitar qualquer tipo de gruminho e pelotinha que possam criar, tá? Então a gente mexe bem o creme de leite com o doce de leite, tá? Se você quisesse uma cobertura de brigadeiro normal, branquinha, daí você era só botar o creme de leite zero lactose e o leite condensado zero lactose, tá? Se quisesse uma cobertura de chocolate, era só colocar o cacau 100%, leite condensado zero lactose, creme de leite zero lactose, tá, gente? Então, é só vocês pensar que as possibilidades são muitas, muitas para que vocês possam ter esse tipo de bolo no cardápio, tá? Muitas receitas, às vezes, dá para adaptar, né? Mas precisa de teste antes. Mas essas daqui, o que eu tô ensinando pra vocês, vocês vão testar e vai dar certo, tenho certeza.
Vamos fazer e vai dar certo. Já vai ser sucesso de vendas aí pra vocês. Os clientes vão ficar louquinhos. Essa cobertura aqui nem tava lá no nosso cronograma, né? Eu tô entregando mais essa cobertura aqui pra vocês. Gente, lembrando que às vezes muitos dos produtos assim, zero lactose, né? Que nem açúcar demerara, né? Às vezes tem um preço, às vezes, tá, gente? Depende do lugar, tem um preço mais elevado. Então é um bolo que talvez você vai ter que cobrar um pouquinho mais caro. Nem todos, tá? A receita da massa mesmo foi super em conta, tá, gente? Depois eu vou, na nossa terceira videoaula, na última videoaula, eu vou passar uma ideia de valores pra vocês, tá? Dos nossos bolos fit. Pra que vocês tenham uma noção, né? Que é sempre bom passar uma noção pra vocês, tá? Não dá pra passar tudo, porque senão as nossas aulas vão ficar cada aula 2 horas. E eu sei que eu sou uma pessoa que falo muito. E aí eu não consigo nem eu me imaginar me ouvindo 2 horas. Imagina vocês, né? Bom, misturei bem misturadinho aqui o creme de leite com o doce de leite. E agora eu vou levar ao fogo baixo para médio, tá? Até que ele comece a criar uma consistência mais grossinha de cobertura. Não consistência dura de recheio, tá? Então vamos lá pro fogo, que eu vou começar a misturar e depois eu mostro pra vocês qual é o ponto pra estar desligando. Vamos lá? Pessoal, voltei aqui, liguei o meu fogo em fogo baixo pra médio. Não precisa ser muito baixo porque a minha panela é bem grossa, tá? Mas se a sua panela for mais fininha, muito fininha, aí é legal que você utilize o fogo mais baixo, tá? Então aqui tá só o creme de leite zero lactose e o doce de leite zero lactose também. Ó, tá bem cremosinho já. Eu vou mexer aqui até chegar no ponto de cobertura, tá? Ponto de cobertura eu gosto de falar que é aquele que tu levanta a colher e ela fica escorrendo em fio reto, assim, escorre direto, tá? Não para em cima do recheio aqui, ele afunda, tá? Então eu vou ficar mexendo aqui pra mostrar esse ponto pra vocês. Bom, pessoal, retomando aqui, eu tirei a minha luva logo que eu comecei a fazer o recheio, porque luva, né, lidando no fogo é muito perigoso, tá? Então eu tirei a luva pra ficar sem a luva. Então aqui já chegamos no nosso ponto de cobertura, ó, tá borbulhando, a gente levanta a colher, a espátula no caso e escorre em fio reto ainda, ó, vai escorrendo, ó. Esse é o ponto, tá? Começou a borbulhar, já querer aparecer o fundo da panela, ó. Não é o ponto bem duro de recheio, um ponto mais molinho, tá? Fica mais agradável para comer no tipo de bolo caseiro, tá? Então eu vou desligar e volto lá para a bancada com vocês. Voltei, pessoal, com o nosso recheio. Tá uma textura molinha ainda, mas não muito mole, né? Mas uma textura agradável pra gente colocar depois em cima do nosso bolo quando ele estiver pronto. Gente, a importância de usar uma panela boa de fundo grosso e a espátula com a ponta de silicone é que a gente consegue raspar absolutamente todo o fundo da panela, ó, sem queimar, tá? Então vou deixar aqui e vou mexer um pouquinho nossa cobertura. Tá muito cheirosa, tá? E vou deixar ela quietinha agora aqui, já tá mais firminha. Vou deixar ela quietinha aqui enquanto a nossa massa, as nossas massas lá terminam de assar, tá? E depois eu volto para mostrar o resultado da nossa massa com a cobertura de doce de leite. Já volto!
Bom, pessoal, já deu tempo da nossa massa. Vou colocar aqui. Aliás, das nossas massas, né, que foram 2, deu bem certinho 45 minutos, tá? Eu já tinha cravado a faca aqui, tá saindo limpinha. É porque a massa está pronta. Lembrem-se que não há necessidade de abrir o forno antes de 30 minutos. Combinado? Assim a gente evita que o nosso bolo murche depois. E olha que linda que ficaram as nossas massas integrais, né? Zero lactose. Olha que linda, gente. Essa massa tem um sabor maravilhoso, bem tradicional. Lembrem daquela dica que eu dei pra vocês. Vocês podem estar saborizando essa massa, tá? O certo é esperar um pouquinho, tá, gente? Eu vou passar a faca só na lateral de leve pra ver se eu já consigo desenformar ela, pra mostrar pra vocês. A nossa cobertura tá aqui do ladinho pronta também. É uma aula que ficou maiorzinha, né? Mais longa um pouco. Mas não tem como, né, gente? É muita informação importante e são informações que eu preciso passar para vocês, né? Já que a gente tá falando de bolo com restrições, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse aqui. Esse já tá soltinho. Já tá soltinho. Ó a fumacinha. Tô aqui com um pratinho, vou deixar o menorzinho pra cá. Vou esperar uns 3 minutinhos pra desenformar, porque quando a gente desenforma um bolo assim muito quente, ele corre o risco de quebrar, porque tá muito fofinho, isso mesmo. Então eu vou esperar 3 minutinhos e já volto com vocês. Bom, pessoal, voltamos aqui, deu 3 minutinhos, desenformei o da forminha maior. O da forminha menor ainda tá dentro da forma. Olha que massa maravilhosa, gente. Bem fofinha. Olha. Bem fofinha, maravilhosa. Esperem esfriar um pouquinho antes de colocar a cobertura, certo? É importante para a massa ela ficar um pouquinho mais estruturada, mas não esqueçam de que a farinha integral, né, ela deixa a nossa massa um pouco mais seca. Então é um bolo que você vai esperar ele esfriar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos e depois você já vai colocar ele imediatamente numa embalagem fechadinha com tampa. É muito importante porque ela resseca com mais facilidade, fica mais dura com mais facilidade. Então não é uma massa que eu indico que você coloque na geladeira de jeito nenhum, por mais que ela tenha sido feita com óleo, né, e o óleo ele deixa a nossa massa mais úmida, igual eu não indico que você coloque na geladeira. Então é um bolinho para vender assim para o café da tarde. Pode ser uma massa utilizada também para bolo normal de aniversário, né, para quem tem restrição ao leite. Então você pode fazer ela em forma normal e vai poder fazer um bolo de aniversário recheado normalmente, com cobertura de chantilly, tudo normal, tá? Mas geralmente o mais pedido são os bolos assim tradicionais. Eu vou colocar a cobertura nele, a nossa cobertura de doce de leite zero lactose, que a gente já fez, certo? Vou pegar aqui uma colher pra gente fazer e vou colocar no nosso bolo, tá? Vou fazer assim. Gente, pensa numa delícia, tá? Com a própria colher. Essa cobertura que eu fiz aqui, ela vai render essas duas forminhas para ficar bem farto de cobertura, tá?
Olha, gente, não dá para acreditar olhando assim que é um bolo tão saudável, né? Que não foi nada de leite, com farinha integral, açúcar demerara, né? Água, óleo, né? Então dá sim para comer coisas gostosas e saudáveis, certo? Agora vocês sabem disso, tá? Aqui eu tô utilizando a cobertura de doce de leite. Eu acho que fica perfeito pro sabor da massa, mas lembrem, gente, de utilizar a criatividade. Essa cobertura poderia ser do creme branco, né? Um brigadeiro branco, desde que fosse todo zero lactose. Poderia ser o bolo puro, sem cobertura, só com um pouquinho de açúcar, né, mascavo ou demerara polvilhado por cima com uma canelinha, também ia ficar bom, certo? É um bolinho que pode ser consumido assim puro, poderia ser uma cobertura de brigadeiro também zero lactose, aí fica a critério do cliente, ao gosto de vocês, certo? Olha que maravilha o nosso bolo, gente! Então tá aqui o nosso bolo zero lactose, integral, maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu passei o maior número de informações que eu pude no tempo, né, para nossa aula não ficar muito grande. E quero lembrar vocês da nossa próxima videoaula, um bolo zero açúcar, onde eu vou também dar várias informações sobre os adoçantes, né? O adoçante culinário, xilitol, tudo certinho. Vou passar as informações de todas as marcas de açúcar e tipo de açúcar, né? Para que vocês fiquem bem seguras na hora de fazer a receita. Vou estar falando bastante sobre a restrição, né, do açúcar, sobre a diabetes. Então, a nossa próxima aula tá imperdível. Vai ser um bolo de chocolate, então não percam. E lembrando que na nossa terceira videoaula é o bolo zero glúten. Maravilhoso! Vocês vão se apaixonar e eu vou estar ensinando também a cobertura do bolo. E também na nossa próxima videoaula do bolo zero açúcar também vai ter cobertura. Vão ser videoaulas bem completas para que vocês terminem o curso e já possam iniciar as vendas aí de vocês, as divulgações, certo? Então era isso, a nossa videoaula fica por aqui. Fiquem com Deus! Eu amo vocês e até a nossa próxima videoaula. Primeira coisa que eu sei que vocês vão perguntar muito, Mahara, eu posso fazer essa batedeira, tem que ser feita só... Tchau. A nossa... Cadê? Aqui. Ô meu bem, eu quero a minha pilha que tu tirou daqui. Corta essa parte lá.